AMD Fidelity e aprimoramento de imagens Radeon, tendo a diferença de um para o outro e se você pode ou não utilizar em outras placas que não sejam da AMD. Sejam todos muito bem-vindos ao MV Games e Dicas. Pessoal, eu estou aí de fundo aí com o jogo Horizon Zero Dawn rodando, tá? É um jogo que recentemente recebeu a atualização para você poder ativar o recurso AMD Fidelity FX dentro do jogo, tá? Então é um recurso que está presente no jogo. O detalhe quando esse recurso está no jogo é que você pode habilitar ele em outras placas, como por exemplo uma placa da Nvidia. Tá? Não existe nenhum tipo de restrição em relação a você habilitar ela na Nvidia ou não. Tá? A única coisa que eu não vou poder afirmar aqui, porque eu não tenho uma placa da Nvidia, é se esse recurso é melhor ou não na AMD. Tá? Provavelmente sim, porque é um recurso proprietário. Mas eu vou procurar fazer alguns testes mais para frente. Eu vou pegar uma placa emprestado com o DeckMid, tá? O canal dele aí se chama DeckMid. Se vocês estiverem interessados, dá uma olhadinha lá, dá uma comparecida lá no canal dele. Então eu vou tentar fazer mais para frente. Mas por enquanto eu estou falando das placas da AMD e vou mostrar na placa da AMD. Porém, esse recurso existe duas diferenças, tá? O Fidelity FX ele faz um aprimoramento, tá? Mexendo no brilho, contraste da imagem de uma forma que te traz uma nitidez maior, como se fosse um sharpening mesmo de alguns programas de edição de foto. Para quem mexe com edição de foto sabe do que eu estou falando, ou no Corel ou no Photoshop você tem esse recurso de sharpening, onde você tira ali um brilho, alguma coisa, e acaba te dando mais recurso. Esse recurso aqui que eu estou falando do Fidelity FX, ele está exclusivo, tá? Exclusivo entre aspas, tá? Eu vou explicar o que eu quero dizer com exclusivo. Ele só está funcionando, aqui no caso, na RDNA 2, tá? Quem tem placas da AMD com RDNA 2 para baixo consegue utilizar o recurso sem problema nenhum. Porém, existem mais recursos que só são ativados com a RDNA 2, tá? A RDNA normal não tem esses recursos, que seria oclusão de ambiente com Fidelity FX, tá? Que dá um efeito muito legal, HDR com Fidelity FX. Isso faz com que o jogo fique mais leve para processar, porque ele cria cálculos de acordo com a situação e com o que aparece na tela para aliviar o processamento, o que ajuda muito os produtores de jogos, né, as empresas, e acaba beneficiando nós jogadores. Mas volto a falar, você pode ligar o recurso desde que ele esteja no jogo, dentro da própria interface do jogo, independente da placa, tá? De cabeça, jogos que você pode fazer isso: Resident Evil 3, o último jogo do Hideo Kojima, entre outros. Eu vou depois pôr na tela aí uma lista aí de algumas empresas que utilizam, tá? Vocês podem ver aí que as empresas que já estão utilizando o recurso e alguns jogos também que se fazem proveito desse recurso, tá? Um detalhe importante é que, assim, como eu comecei no vídeo, o Fidelity FX é um recurso da AMD que serve para outras placas, tá? Que não são AMD, mas que tem que estar dentro do jogo. Porém, a gente tem um outro recurso, vou mostrar aqui para vocês, que seria o aprimoramento de imagem, tá? Esse aprimoramento de imagem aqui, aí sim, este daqui só pode ser utilizado se você tiver uma placa da AMD, tá? Qual a diferença desse? O outro ele faz cálculos para aliviar o processamento. Esse aqui ele simplesmente dá uma nitidez maior para o jogo, tá? Se o jogo não tiver Fidelity FX dentro da interface de opções, você pode ativar o aprimoramento de imagem, que você vai ter um resultado muito bom. Geralmente eu deixo em 80% nos meus jogos. Só que se você ativar junto com o Fidelity, que já está dentro do jogo, a própria AMD não recomenda, e você só de olhar vai ver que não fica legal. Você tem um estouro de nitidez, fica muito nítido e acaba estourando os gráficos, então não fica legal, tá? Então, se o jogo não é compatível com Fidelity e você tem uma placa da AMD, habilita o aprimoramento de imagem Radeon. Se você não tem a placa da AMD e tem o recurso no jogo, tiver na Nvidia, você vai lá e habilita, ele funciona normalmente, dando mais fluidez e nitidez para o jogo, tá? Então, se você tiver a placa da AMD e não tiver no jogo, é só você vir aqui ativar, tá? Ativou normalmente, tá? Inclusive o
Horizon Zero Dawn tem as duas opções, só que se eu ativar isso aqui fica extremamente estourado. Se ele não tiver, você deixa aqui em 80, ou dependendo do jogo, você vê o que te agrada mais. Aqui eu deixo desativado, não tem problema nenhum, tá? Eu vou voltar aqui para uma outra parte bem interessante para mostrar para vocês o que é esse recurso do Fidelity FX no jogo, tá? Existe todos aqueles outros que eu mencionei, tá, gente? De oclusão de ambiente, um monte de outros recursos. Mas esses você tem que ter uma placa de RDNA 2, ou seja, a série 6000 em diante, tá? Eu ainda não tive oportunidade, bem que eu gostaria, mas a gente vê aí que o hardware está muito caro. Mas esse recurso seria praticamente isso aqui, gente. Vou mostrar para vocês. Deixa eu só encontrar aqui na tela. Ok? Seria isso aqui, ó. Esse aqui seria um recurso, desculpa, gente, seria mostrando, tá, no próprio site da AMD, no jogo Godfall, tá? Eu vou pegar aqui a interface do jogo e vou mostrar para vocês, olha. Eu vou voltar aqui a barra de teste, tá? Vocês vão ver quando eu puxo ela para a direita, o que tiver para a esquerda está sem o Fidelity FX e o que está para a direita está com o Fidelity FX. Vocês podem ver no detalhe aí, ó, onde eu estou bem em cima aqui, onde tem umas escritas no machado, em que você vai ver que se eu deixar sem o Fidelity, ela fica embaçada a imagem. Quando eu ativo, vocês podem ver a diferença que dá, tá? Até nesse símbolo aí no fundo aí, que está bem aqui, ó, onde eu estou com os ponteirinhos em cima, ele fica muito nítido e sem ele já não fica. As árvores lá no fundo, então é um efeito bem interessante mesmo. Recomendo muito você utilizar se o seu jogo for compatível ou caso você tenha a placa da AMD e possa ativar o aprimoramento de imagem, tá? Aqui nessa parte aqui, ó, nessa parte da armadura, onde tem aqui os detalhezinhos, vocês podem ver que se eu puxar para cá, ó, fica praticamente assim embaçada a imagem, não é que perde só nitidez. E aqui você tem um recurso muito bom. Lembrando que isso pode ser aprimorado até 100% dentro do jogo, que é o caso do Horizon Zero Dawn, que eu vou estar mostrando para vocês aí no vídeo também, tá? Então é um recurso muito interessante mesmo. Eu recomendo demais para quem puder utilizar na placa da AMD, tá? E eu já vi pessoas no canal perguntando, teve um inscrito mesmo que perguntou, me perdoa, não vou lembrar o seu nome de cor, mas ele perguntou, eu posso utilizar isso em outras placas? Se for com o efeito Fidelity FX, sim. Se for o aprimoramento de imagem Radeon, não. Só na placa da AMD que o aprimoramento de imagem fica funcional. Nos outros tem que ser compatível dentro do jogo. É um recurso que você ativa dentro do jogo. É como se fosse o DLSS da NVIDIA. Se eu falei errado, gente, me perdoa, tá? Ele acaba deixando o jogo mais leve, dando até certa forma melhor qualidade de imagem, porque ele processa só o que está em primeiro plano, está em destaque para você, não o que está lá longe, né? Então acaba deixando o jogo mais leve. Então é praticamente esse tipo de recurso. E que, se eu não me engano, tá? Esse recurso também da NVIDIA, antes que o pessoal aí fique falando assim, a AMD é boazinha e deixou... Se eu não me engano, a NVIDIA também deixa você utilizar. No jogo Crysis, o Remastered, você tem lá Ray Tracing para colocar na própria placa da AMD, tá? Aliás, DeckMid, fica aí para você isso aí que você disse que a AMD não tinha como rodar Ray Tracing, tá? E no jogo Crysis tem. Ou então deve ser um defeito, né? Eu consigo ativar lá na placa, mas tudo bem. Cutucadas à parte, ele vai entender o que eu tô falando, gente. Eu posso ativar e tenho lá o fidelidade do Ray Tracing, desempenho, tudo direitinho como se fosse na NVIDIA, tá? Só que isso, lembrando, está dentro do jogo. A mesma coisa o Fidelity FX. Dentro do jogo, ative em qualquer fabricante de placa. Fora do jogo, só se você tiver a placa da AMD, tá? Eu vou colocar aqui o Horizon Zero Dawn, só pra gente voltar aqui pra tá fazendo a explicação para vocês, tá? Eu vou colocar depois na tela com calma, tá, gente? Mas aqui no vídeo aqui vocês podem ver que eu tô com o jogo, todos os recursos gráficos ligados, tá? A placa que eu estou utilizando é a 5700 XT, tá? Consegui fazer uma configuração de energia que deixou a placa muito legal. E eu vou depois colocar duas fotos aí na frente para vocês verem a diferença com e sem o recurso Fidelity, tá? O Fidelity FX. A diferença de nitidez é absurda, na minha opinião é absurda. Você tem um ganho muito legal em relação à qualidade da nitidez da imagem de um efeito para o outro, com e sem, tá? No jogo você tem a opção de
ir de 0 a 100 no Fidelity FX e ainda ligar o aprimoramento de imagem se você tiver uma placa da AMD. Mas volto a falar, não faça porque estoura, fica tão nítido que fica horrível. Horrível. Mas o recurso é bem interessante, tá? Aqui vocês podem ver aqui, eu estou ligando aqui no jogo, tá? Aí eu tenho 100%, eu vou abaixar tudo, vou fazer aplicar e vou mostrar para vocês como é que fica. Eu vou deixar agora uma imagem grande na tela para vocês verem a diferença de um recurso para o outro, com e sem. Vocês podem ver que a qualidade da imagem ficou muito melhor com o recurso ativado e no seu máximo do que sem o recurso estar ativado, ele no mínimo, né? Você vê aí na costura, a roupa e tudo. Então, pessoal, é isso, ó. O recurso é muito interessante, tá? É muito legal você ativar isso no jogo. Outros jogos têm esse tipo de recurso para você estar utilizando, o que dá um ganho aí para quem joga muito interessante, já que você está na plataforma PC e tem esses recursos na placa, tá? Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo aí para mostrar o que você pode e não pode fazer com as placas da AMD, tá? Em relação ao que já existe no mercado, que é os jogos compatíveis com Fidelity FX, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, qualquer crítica também, deixa aquele like se possível, se inscreva, assina lá o sininho para receber todas as notificações do canal, tá? Eu vou procurar estar fazendo mais vídeos o quanto antes possível, tá bom? Muito obrigado a todos e como eu sempre digo nos nossos vídeos, a gente se vê nos multiplayers da vida. Pessoal, fica com Deus.